Bem-vindos ao Odontologia Objetiva, mais um episódio no ar para vocês. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Amanda? Hoje eu estou muito empolgado, porque o tema eu tenho certeza que vai ser, acho que no mínimo polêmico, né? Vamos ver então se a gente consegue esclarecer e resolver um pouquinho essa polêmica. O tema de hoje é: ganhe dinheiro com o seu articulador. Vocês acham que é possível ganhar dinheiro com articulador? Tipo, vendendo articulador? Bom, a BioArt eu acho que ganha dinheiro com articulador. Não, né? vendendo, o dentista vendendo seu articulador. Ah, antigo. então, pois é, como vendendo na OLX, né? Na verdade, Amanda, esse assunto é muito interessante, porque a grande maioria das pessoas, quando pensa no articulador, lembra muito dessa época da faculdade, daquele articulador que era um trambolho e que era uma caixa enorme e usava para fazer umas coisas e não fazia muito sentido. Não, assim, e brincadeiras à parte, assim, quando a gente pensa em articulador, né, quem é que ganha dinheiro com articulador? Ah, só, assim, os grandes reabilitadores, né, que montam aqueles casos gigantescos e enviam o articulador, os modelos montados no articulador para o laboratório para confeccionar as próteses. Então, assim, ele ganha dinheiro com o articulador. Será que tem alguma outra aplicação do articulador para a gente poder porque, assim, a questão é que a percepção do uso do articulador restrito a quem vai fazer grandes trabalhos, a trabalhos reabilitadores extensos, é uma visão um pouco empobrecida do que o articulador pode oferecer enquanto dispositivo de diagnóstico. Sabe o exemplo que eu posso dar, Amanda? Muito parecido, por exemplo, com exame de radiografia. É como se você tivesse um tomógrafo na sua mão e fizesse as análises periapicais. Então, assim, é como a gente estivesse restringindo a todas as informações que um articulador pode oferecer, usando só para uma finalidade. Então, assim, ele é importante para os pacientes ou para os dentistas que fazem reabilitação extensas? Com certeza. Eu acho até que ele é essencial. Mas o nosso objetivo hoje é mostrar que qualquer profissional dentista que se habilite a aprender, a montar, a aprender a desenvolver essa habilidade, vai ser capaz de ter uma fonte de renda, não é ficar milionário, mas uma fonte de renda que independe dos casos reabilitadores complexos. Né? Ou seja, às vezes, Amanda, o desafio é fazer com que o ouvinte que não faz reabilitação, por exemplo, ele possa, ao final dessa nossa conversa, entender que é capaz, é possível você, utilizando o articulador, ter uma fonte de renda no consultório, mesmo não fazendo reabilitação. E quem faz reabilitação pode aumentar e muito a quantidade a qualidade, a quantidade dos seus orçamentos, baseado em princípios básicos e principalmente desenvolvendo um diagnóstico mais assertivo. Então tá, você comparou, né, o articulador, né, com o tomógrafo, né, que a gente está subutilizando, estaria subutilizando... Só para ouvir melhor você. Estaria subutilizando esse equipamento, né? Então, como é que a gente pode utilizar o articulador nessa fase nessa fase inicial do tratamento para melhorar o nosso diagnóstico e assim melhorar a nossa renda no consultório? É porque assim, o desafio é fazer as pessoas entenderem que a gente pode utilizar o articulador no começo do tratamento. Porque usar para executar um caso complexo, um caso já, sei lá, extremamente difícil, na hora de executar, ou seja, se já fez o planejamento de qualquer jeito, entre aspas, e fez às vezes usando o software, fez às vezes usando um ensinamento que chama de ensinamento diagnóstico, mas que na verdade não tem finalidade diagnóstica, só tem finalidade de teste estético e fonético, não analisa, por exemplo, se tem básculo ou não. Se você faz um planejamento do caso complexo desse nível, ok, você usa o articulador no final. Mas o nosso desafio aqui, o que eu quero explicar para os ouvintes e mostrar o que é possível, é que o articulador ele pode ser utilizado e deve ser utilizado no começo do tratamento, ou seja, na hora que o paciente chega no seu consultório, assim como você usa uma sonda, um espelho e solicita o exame de radiografia, a gente usar esse mesmo entendimento para utilizar o articulador para fazer um diagnóstico de problemas dentários.
de problemas que estão diretamente relacionados com os dentes, né? Não estou dizendo aqui DTM nem dor facial, mas dente está quebrado, o implante afrouxou, a faceta soltou, a paciente apresenta recessões gengivais localizadas, apresenta bifrações em forma de cunha em alguns dentes e em outros não, apresenta desgaste de coroa clínica acentuado em alguns dentes, por exemplo, às vezes o incisivo está super desgastado, o molar está preservado, pontas de canino desgastado, endodontia, indicação de endo em um dente sem às vezes um histórico. Ou seja, a gente tem aí uma série de situações clínicas rotineiras que podem surpreender as pessoas que não estão acostumadas. Então, a gente tem uma série de situações rotineiras, ou seja, não é só o caso, Amanda, de reabilitação complexo, aonde a gente precisa, é num caso rotineiro. E é exatamente o fato de ser uma indicação para casos rotineiros que a gente começa a enxergar uma possibilidade de ter um incremento financeiro para o dentista, oferecendo um exame que é extremamente rico em informações, extremamente ventável e o melhor, né? Dá muita segurança para quem está planejando fazer. Então, vamos dar um exemplo prático aqui para o pessoal que está nos assistindo poder entender. Digamos que o dentista recebe um paciente no seu consultório para uma consulta de rotina. Às vezes o paciente vem fazer uma limpeza, Marcos. Né? Ele não veio com a intenção de fazer nenhum tipo de restauração, ele não tem queixa. Ele veio fazer uma limpeza e naquela limpeza ele até comentou assim, nossa, doutor, eu observo que eu tenho essas resinas aqui no pezinho do dente que ficam soltando e tal, né? Vamos marcar para fazer essa resina e tal? Então, assim, esse é o gancho que o dentista deve aproveitar para incrementar o seu diagnóstico e começar a observar todos esses sinais que você acabou de citar, né? Vários deles. Aonde entraria o articulador? Então, nessas situações clínicas mais rotineiras, mais corriqueiras, que a gente costuma deixar passar, por exemplo, vão ter ali momentos onde o paciente chega lá com um objetivo X, né? Ele chega lá para fazer, às vezes, aquela restauração classe 5 que soltou. Inclusive, a gente tem um podcast que fala só sobre restauração classe 5, né? E chega para fazer a restauração classe 5 e tudo bem, você vai executar aquela profilaxia ou até aquela restauração classe 5 da melhor forma possível. Até aí, não tem nada de novidade. A grande sacada é que o paciente, você fala para o paciente assim, olha, você sabia que pode ter alguma coisa na sua mordida que está causando isso, e é por isso que solta. E é essa que eu fiz, se a gente não melhorar, pode ser que solte também. Só que o problema não é essa restauração. O problema é que isso está acontecendo em outro dente. Aí você mostra outros sinais na boca do paciente que normalmente tem. Normalmente quem tem uma retração em um dente, tem em outro, tem uma ilha de dentina, tem um desgaste acentuado um dente mais do que o outro. E aí você começa a explicar para ele, e o primeiro passo que o dentista pode fazer para ajudar, inclusive, que o paciente entenda a necessidade do articulador, é ele fazer uma coisa que eu falo muito na primeira consulta: filmar os movimentos mandibulares. Ou seja, o paciente morde, você abre com o afastador e com o próprio celular você filma os movimentos de lateralidade, esquerda, direita, à frente, atrás. Você filma esses movimentos, mesmo sem articulador ainda, mano. Só de você pegar essa imagem do celular, joga no seu computador e mostra para ele, fala, olha, você está vendo esse toque aqui? Esse toque do premolar com o outro premolar, nesse momento, não é legal. É ele que causa isso. E aí, você que já acompanha o nosso podcast, caso você não acompanhe, eu sugiro você acessar nosso canal do YouTube, que tem lá as explicações, as aulas, onde a gente explica da fisiologia da desoclusão, a importância, por que tem que ser no canino, o grande mal da odontologia. E aí você soma essas informações, que são coisas que são preciosas, super simples de você explicar para os pacientes. E aí você fala para ele, olha, para eu poder identificar isso melhor, saber o que está acontecendo, eu preciso fazer um exame. E esse exame é a montagem do articulador. Da mesma forma que, olha, você tem uma mancha escura no dente, eu preciso saber se é uma cárie profunda ou não.
eu vou te pedir um exame. Esse exame é uma periapical. Olha, você tem uma perda óssea, eu vou fazer um implante, preciso ver se tem osso ou não. Você tem uma fratura, preciso ver se tem, eu vou pedir a tomografia. Ou seja, você tem uma investigação, você tem um indicativo, você tem uma sugestão de diagnóstico, por exemplo, no caso de uma fratura de um dente, no caso de uma cárie, e você pede o exame complementar. E esse exame complementar, ele serve como exame complementar. Porque, vamos pensar o seguinte, você pode muito bem avaliar um dente fraturado e outro dentista fazer a cirurgia do implante. Por que não? Você pode avaliar uma cárie, né, se há ou não a cárie, e um outro dentista fazer a execução desse trabalho. E por que você não pode também montar o articulador, identificar o que acontece na boca do paciente e, às vezes, se você não fizer, você indicar alguém que faça, ou então contratar alguém que faça no seu consultório. E é essa, acho que, a sacada que eu queria deixar registrado, sabe, Amado? O fato da pessoa enxergar mais do que as outras. Por quê? Porque eu falo dos outros dentistas que não estão preparados para isso, vão olhar só a classe 5. E muitos deles vão pensar que é a escovação, que é a alimentação ácida, que é a Coca-Cola, e tudo isso influencia. A gente sabe que todos os fatores influenciam, mas o que é mais forte, mais fácil de você controlar, que está no seu controle, são os dentes. Concorda? Porque como é que você vai pedir para o paciente parar de tomar Coca? E se o cara falar que não toma Coca? Então, aí já está, assim, o primeiro procedimento que já é um diferencial para quem usa o articulador para o diagnóstico e que já pode vir trazendo um retorno para esse dentista, né? Primeiro, ele passa uma série de informações novas que o paciente não está acostumado a receber e aí já começa a despertar a curiosidade do paciente, o paciente já começa a ganhar um pouco mais de confiança naquele dentista que está mostrando uma informação nova para ele. E com essas poucas informações que ele já passa, já explica um pouco da fisiologia e tudo ali, mostrando o vídeo, né, inicial para o paciente já topa, não, eu quero fazer esse exame sim. Eu estou vendo que eu preciso, realmente eu entendi que eu tenho uma consequência na minha boca, a gente precisa descobrir. E aí ele topa fazer o exame. Então, daí o dentista já consegue usar o articulador para diagnóstico e para fazer um exame complementar, e ele vende esse exame complementar. Então tá aí o passo 1, né? Para ele começar a ganhar dinheiro com o articulador. É isso aí. Então, de verdade, o passo 1 é a ideia da pessoa enxergar além e ela já começa a se diferenciar, mano. Porque a partir do momento que você mostra um problema que vários dentistas já olharam e não justificaram com uma coerência o porquê que aconteceu, você já se mostra diferente dos outros, já é um diferencial. Às vezes, o paciente pode não topar fazer aquele exame naquele momento, mas ele vai ficar com aquilo na cabeça. Várias vezes, aqui no meu consultório, o paciente chegava e eu indicava o articulador, indicava a necessidade, e ele fala, não, agora não. Por quê? Porque é uma coisa nova, tem pacientes que estão um pouco mais ressabiados, e aí, beleza, mas ele ficava com aquilo na cabeça. E soltava de novo a instalação, ele voltava, e aí ele normalmente ali naquele segundo momento, ou acontecia uma outra coisa, porque a partir do momento que você olha o vídeo dos movimentos, você já consegue prever, entre aspas, os dentes que estão tocando fora do eixo, e você já fala para ele, olha, esse dente que está tocando, olha o dente que está tocando do lado oposto, esse dente aqui uma hora ele vai ficar sensível. E aí você cita as coisas. Como é que a gente aprende isso? A gente explica isso de forma gratuita aqui no nosso canal. E aí Amanda, então, o primeiro passo é se diferenciar na primeira consulta. Ponto. Mesmo que não estou nem falando de vender o articulador ainda. Você já ganhou. Porque aquele paciente vai olhar para você com outro olhar. E é muito nítido isso. Para quem não estiver entendendo, no nosso canal tem vários seminários com os alunos. Os seminários são fontes assim, incríveis de acontecimentos clínicos que acontecem na vida dos alunos. Porque se eu falar do que acontece na minha vida, fica parecendo, mas o Marcos já sabe muito bem isso. Tal. Não, mas nos nossos alunos é desse jeito. O aluno pede, fala do exame do articulador, nem todos fazem, mas muitos voltam. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é quando o paciente entende a importância, você fala, olha, agora eu preciso montar você no equipamento. É o exame. Quanto que custa o exame? Aí vai variar. Tem aluno que cobra 300, tem gente que cobra 500, tem gente que cobra 600. Entendeu? Que é só o exame, não está o enceramento incluso, o planejamento. Você pode até, às vezes, fazer um enceramento funcional, que a gente ensinou aqui já, que é o enceramento básico, só para poder mostrar para ele. Mas você pode vender a montagem. Gente, a montagem articulador é gesso e acrílico. E o asa. Então, se você cobrar, sei lá, R$300, você já está ganhando muito, porque muita gente pede o exame radiográfico,
e não cobra para poder falar o orçamento, o planejamento. Então, a ideia que a gente está querendo te mostrar é que você vai conseguir desenvolver uma forma de trabalhar diferente, aonde você começa a sua consulta de forma diferente, explica para o seu paciente algo que provavelmente ele não escutou ainda, e no final você sugere fazer um exame que vai mostrar mais elementos. E esse exame você vai usar alginato ou material de moldagem, vai usar gesso e vai usar um acrílico e o articulador. Então, um custo muito baixo. Fez o exame, montou os modelos no articulador, fez o seu diagnóstico, né? Observou lá a causa das lesões classe 5 e aí você tem aquele instrumento na sua mão, mostra para o paciente e aí você consegue provar para ele de maneira bem clara. Objetiva, fazer o paciente entender a necessidade do tratamento. Então, você consegue propor um tratamento a ele. Um tratamento mais eficaz, né? Um tratamento que vai trazer maior longevidade para as suas restaurações. E o paciente ele consegue ver a necessidade disso, né? É diferente dele, às vezes, ouvir o dentista falando assim, olha, na sua radiografia tem isso, isso e isso, então vamos fazer tais restaurações. E às vezes tem muito paciente que desconfia, será que esse doutor está querendo trocar essa restauração aqui? Eu achava que nem precisava trocar, ele está falando que eu tenho que trocar, porque está infiltrada. Assim, tem muitos pacientes que ficam meio ressabiados. Até porque tem muito dentista que usa desse artifício da ignorância para poder, às vezes, sei lá, tirar alguma vantagem. Pois é, e com a montagem no articulador, você prova por A mais B que precisamos recuperar a anatomia do dente X para o dente Y não falhar. Então, fica muito claro e o paciente aceita mais fácil o tratamento e ganha tanta confiança no dentista, né? Então, assim, o segundo fator que leva o dentista a ganhar com a montagem no articulador. Exatamente. Né? Comunicação melhor com o paciente. Então, o primeiro fator é você se diferenciar. Você explicar algo que esse paciente nunca escutou e provavelmente ele queria essa resposta e ele nunca teve. Ponto número 1. Ponto número 2 é você indicar o exame, que você já vai ter um incremento. Para muitos, 300 é pouco, 300 não estou falando de valor que vai cobrar, sabe, Amanda? Eu até sugiro no começo montar vários de graça para você pegar a mão. Mas você pode muito bem cobrar já por esse exame e você vai ter você vai receber para gerar um diagnóstico, o que é muito interessante, sabe? Você pegar e mostrar para o seu paciente o diagnóstico. E aí entra a fase 3, como você está falando. Você vai vender agora uma proposta de tratamento. E você tendo o articulador como um elemento visual, analógico e extremamente fácil de mostrar os movimentos que acontecem, cara, a conversão dos tratamentos aumenta, ou seja, a quantidade do paciente que vai gostar da ideia e vai comprar o tratamento, não no sentido de pagar assim, mas comprar a ideia do tratamento, entender por que tem que usar a placa, entender valorizar, explicar por quê, e aí você começa a desenvolver uma odontologia muito mais prazerosa. Mesmo que aquele tratamento seja bem mais extenso do que ele estava esperando. E isso é uma coisa muito comum também. Às vezes o paciente chega a fazer uma restauração classe 5 e financeiramente ele está preparado para gastar, sei lá, R$500. Tá? E aí, para resolver, para evitar que aquilo aconteça, precisa às vezes aumentar 6 dentes anteriores. Então, ele passa de um orçamento de 500 para, sei lá, 10 mil. E muitas vezes, não é que ele não acredita em você e ele não acredita que não vale a pena. Simplesmente ele não está preparado para desembolsar aquilo naquele momento. E o fato de ele não estar preparado para desembolsar aquilo naquele momento, ele vai esperar, mas ele não vai esquecer. E você como dentista, não perde nada, porque você já ganhou o paciente na confiança. Você já mostrou para ele que você entende por que as coisas acontecem. Você já mostrou para ele um caminho viável, lógico, racional, objetivo, que vai fazer com que as coisas se tornem mais equilibradas. Cara, isso para mim já é ganhar o jogo. Aí, Amanda, às vezes o paciente só precisa se organizar,
Às vezes ele precisa, vai para casa e se acomoda de novo até acontecer de novo algum outro problema. O caso da Anne, que eu falo no filme, eu falei na maratona, e tem aqui no canal do Instagram também, ou no YouTube, é um caso típico. Ela demorou 2 anos para voltar. Ela veio a primeira vez, eu expliquei para ela e falei que o próximo dente que ia quebrar era um pré-molar. E 2 anos depois, a fratura do pré-molar aconteceu. E ela foi em vários dentistas, que ela tinha acesso, dentistas muito bons, renomados aqui em Brasília, alguns eu conheço, e ela não ouviu nenhuma justificativa. Inclusive, ela até escutou de um que, ela deve ter comido uma pedra no feijão e não viu. Aí ela, não, eu não comi pedra no feijão e não vi. Entendeu? Então, aí, ela passa, as pessoas começam a questionar, mas não no sentido negativo, mas questionar, poxa, mas eu não comi nada duro. Então, realmente, naquela hora eu comia duro, mas o todo dia, batendo, uma hora fragiliza e nessa hora solta de qualquer jeito. Mas falar isso também não adianta. É por causa do bruxismo. Não adianta também explicar para o paciente que é o bruxismo, que ele não consegue visualizar na prática isso. Ele consegue imaginar, bruxismo. Nossa, esse dentista fala que eu estou rangendo, nem lembro, eu nem acho que estou rangendo, e põe a culpa nisso. Por mais que seja verdade, se você não mostra algo assim, sabe o exemplo que eu gosto de dar para a gente entender, para vocês entenderem de uma vez por todas? Eu não sei se você já fez projeto de construção de casa ou reforma do consultório, mas se você não tem costume de fazer, por mais que o arquiteto te explique todo o projeto, que ele te explique, às vezes mostra até foto, nada melhor do que uma maquete, nem que seja 3D, mas uma maquete que você veja os quartos, porque se você vai naquele lugar, você olha aquele espaço vazio, você fala, cara, aqui não cabe nada. Depois que monta, cabe 3 camas, um guarda-roupa, escrivania. E uma coisa é você falar para o paciente, né? Se você tiver, se tiver uma incidência de força lateral no teu pré-molar, vai acontecer isso e isso. Como é que ele vai imaginar isso, né? Agora, mostrando ali com o articulador, fica muito simples, não precisa ser nenhum especialista, nem pessoa da área de saúde, nem dentista para poder entender. O paciente vai compreender como funciona o sistema e aquilo vai ficar realmente na mente dele, ele vai entender a necessidade, né, de executar esse tratamento da maneira como está sendo proposto. E aí entra grande diferencial. Se você já é reabilitador, experiente, isso vai entrar na sua veia muito mais rápido. Ótimo. Agora, se você está começando, cara, eu fiz um curso de prótese, eu estou começando a fazer reabilitação. Olha, é só você andar aqui no meu canal do Instagram ou no meu canal do YouTube, arrasta aí para cima, vai vendo o que tem de testemunho de dentista que fazia prótese, mas não tinha coragem de fazer reabilitação. Não é que não sabia, não tinha coragem. De dentista que fazia dentista, que pensava que ele não era capaz de planejar. Dentista que é endodontista que achava que não era capaz de planejar. Dentista que é periodontista que achava que não era capaz de planejar. E aí eles começam a treinar um planejamento. E hoje, eu conheço vários, então aqui, não precisa acreditar em mim, é só você rodar aqui, você vai ver que tem vários dentistas não especialistas em prótese, fora os especialistas em prótese, mas os não especialistas em prótese, que hoje já estão vendendo esse planejamento para dentistas especialistas. Então, aquela história, conhecer alguém que sabe preparar bem, acho que todo mundo conhece alguém que sabe preparar bem, que sabe moldar bem, sabe cimentar bem, mas planejar bem, sabe? E se você planeja o caso, e você cobra lá 30 mil, e você sabe o que tem que ser feito, a ordem que tem que ser feito, você aprende isso, a gente ensina isso. Cara, aí o que você vai fazer? Você paga, quanto você cobra para fazer 4 preparos e 4 experimentações para mim? Eu cobro 1.000, ótimo, eu cobrei 2.000, então tiro um custo, vai ganhar 600, cara, ótimo, todo mundo fica feliz. O dentista que faz preparos, cimentação e moldagem, vai ficar feliz, porque ele, para ele, na cabeça dele assim, cara, o mais fácil para mim é preparar, moldar e cimentar. O difícil é cuidar do paciente depois e o antes. Então, junto assim, faz uma simbiose tão boa, que eu vejo muitos meus alunos nessa simbiose muito bem. E quem já faz prótese e não tem coragem, não tem foto e empurrãozinho para fazer as reabilitações, precisa entender que reabilitar significa devolver equilíbrio. E não é sinônimo de cerâmica. Então, se você entende isso, você pode fazer cerâmica, você pode fazer isso em resina, você pode fazer isso fazendo ortodontia.
Você pode usar esses conhecimentos para fazer radiologia, odonto legal, enfim, não importa a sua especialidade. O que é bom você entender é que o articulador é um equipamento simples, prático, barato e é extremamente replicável. Ou seja, qualquer um que se treine, se deixe ser treinado, seja de forma distância ou presencial, mas a gente ensina de forma distância, consegue resolver. Inclusive, eu recebi uma mensagem hoje de uma das minhas alunas, a doutora Rosa, que é do Mato Grosso, que tem 70 anos de idade, ou mais um pouquinho, 40 e tantos de formado, e ela mandou uma mensagem, que eu queria estar no meu celular ali, eu até pôr o áudio aqui, ela falando que ela está feliz de estar encerrando a profissão, conseguindo planejar um caso complexo. Ou seja, ela passou a vida inteira desejando ter essa segurança, fez vários cursos de vários grandes professores, de vários experts, mas depois de aprender dessa forma simples, começar pelo simples, sabe, Amanda? Existem, o Jigpu é melhor? Não, mas ele é mais simples, eu sei que qualquer um consegue reproduzir. Mas tem um outro que tal, que bate, a gente vai desgastando, tal. Ok, ele é muito bom, mas eu consigo fazer, mas tenho certeza que quem está começando vai ser menos replicável, ou seja, ele vai fazer um de um jeito, depois outro do outro, depois outro do outro. E se ele aprende a fazer o Jigpu, por exemplo, e montagem do Jigpu, daqui a pouco ele já fica craque, já entende a lógica, aí ele tira o pua. Daqui a pouco ele vai fazendo jig. Daqui a pouco ele faz um jig, como a gente já fez, um jig que é do tamanho da reabilitação, que é do tamanho do ceramento, que é uma coisa só, mas é uma evolução. A grande questão é que muitas vezes as pessoas ensinam o top, mas as pessoas precisam aprender o básico primeiro. Vamos fazer o básico bem feito, aí você faz o top, sabe? Então, acho que é isso. É como se fosse aprender a dirigir, Amanda, num carro de Fórmula 1. Vamos aprender? Vamos! Qual que é o melhor carro que tem? Fórmula 1. Cara, o cara não vai conseguir aprender a dirigir. Ele vai sofrer muito mais do que se ele aprender a andar no kart. Depois anda num carro, depois anda aí chega no Fórmula 1. Entende? Então, eu acho que seria esse o raciocínio. Eu espero que vocês tenham entendido, né, mano? Queria só fazer uma última observação, porque o dentista, então, ele ganha com asa no diagnóstico, na comunicação com o paciente, na hora de passar para ele qual é o diagnóstico. No planejamento, ele consegue vender melhor, né? Ganha confiança do paciente, executa de maneira mais fácil, porque ele sabe o objetivo, ele sabe onde ele quer chegar. Por quê, para onde. E, para finalizar, ele ganha porque ele tem mais longevidade, então ele tem menos retratamento. A diminuição de retrabalho é uma constante gigantesca também. Basta você, não precisa acreditar em mim, assiste os seminários, os comentários dos meus alunos. E por que diminui o retrabalho? É justamente o equilíbrio que você acabou de falar. Não quer dizer que não vai ter retrabalho nunca mais, tá, gente? Eu tenho retrabalho também de vez em quando. Às vezes a gente erra, por exemplo, na adesão. Já aconteceu um caso no começo do ano passado, que eu pensei que tivesse passado o silano e não passei. Como é que eu sei que não passei o silano? Soltou a lente, o cimento está todo no dente e nada na resina, na lente. Então, eu errei na cimentação. Então, vai acontecer outros tipos de erros, entende? A gente não está falando aqui que você vai montar um articulador e vai acertar tudo daqui para frente. O que eu estou querendo te mostrar é que, se você montar um articulador, você vai saber que nesse ponto você não errou. Então, vou procurar um outro ponto. Então, outro ponto pode ser adesão, outro ponto pode ser, às vezes, a forma de como você manipula o material, trabalho material, enfim, adaptação, enfim, tem várias outras variáveis, porém, a variável que é mais gritante, que não perdoa, você pode acertar na adesão, você pode acertar no preparo, você pode acertar no material, na massa de resina, você pode acertar tudo. Se você errar no ponto da função, nesse sistema, no equilíbrio e desequilíbrio, vai tudo por água abaixo. Eu acho que esse é o grande diferencial, porque esse equilíbrio, Amanda, ele não é uma técnica, ele não é uma especialidade, ele é um fundamento para qualquer especialidade de odontologia que trabalhe com dente. As especialidades que não trabalham com dentes, como DTM e dor orofacial, beleza, não precisa de mexer com dente, dane-se o dente, ok. Mas quem mexe com dente precisa ter equilíbrio dos dentes. Então, essa galera que mexe com dente, que quer evitar quebrar dente, evitar trabalhos cerâmicos protéticos, tem que ter equilíbrio. O equilíbrio vai garantir uma longevidade baseada em quê? Baseado nos mesmos princípios que levaram ao diagnóstico do problema. Então, se você tem desequilíbrio e tem problema, se você vai equilibrar, você vai ter menos problema. Só que tem um detalhe só, que não é estático. Você
estabiliza hoje, esses dentes se movimentam, pode se movimentar, pode ter uma pequena extrusão, pode Existe ter uma adaptação, né? Existe uma reacomodação dos dentes que é naturalíssima, que precisa estar sempre sob controle. Então a vigilância sobre o equilíbrio, ela é a mesma vigilância sobre a higienização. Então, o paciente tem que ir no consultório cuidar da higienização? Por que o paciente não pode ir no consultório cuidar do equilíbrio? Será que não tem uma ponta de premolar que desceu um pouco mais? Será que não tem um negócio que piorou? Será que não, sabe? O que será que está acontecendo? Então, essa percepção, ela também é importante. Então, eu espero que vocês tenham entendido a importância de ter com vocês esse aliado do início ao final do tratamento, porque com certeza ele vai ajudar vocês a diagnosticarem melhor, planejarem melhor e executarem melhor os seus tratamentos. Obrigada, Marcos, pelos esclarecimentos. Então, espero que você tenha gostado. Se você já tem esse domínio, já ganha o seu dinheiro, eu falo de ganhar dinheiro que é uma coisa objetiva, que é uma coisa palpável, porque às vezes a pessoa tem outros ganhos, mas é mais difícil de palpar, tipo, ganha crescimento pessoal, crescimento profissional, mas o crescimento financeiro ele é palpável. Então, se você já ganha dinheiro com o articulador, encaminhe essa mensagem para quem você acha que gostaria de ganhar. E se você ainda não está conectado com essa possibilidade, sugiro você conectar aqui com o nosso podcast Odontologia Objetiva e ficar de olho nas novidades que vem por aí. Esperem os próximos episódios, pessoal. A gente está preparando temas bem legais para vocês. Obrigada. E se você tiver uma proposta, entre aqui no desoclusão.com.br/podcast. Lá vai ter uma área para você mandar sua sugestão, sua opinião e os seus comentários. Tá bom? Até o próximo episódio. Até a próxima, gente. Tchau.